Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, meu Deus do céu. Ai. Sai fora. Você precisa conhecer esse mob que conta com a função de torcer. Olha que legal, diga adeus a dor nas costas. Gopi Jana Vallabha Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Varadari Jaya Radha Madhava Jabihari Labha Varadari Gopi Jana Vallabha Varadari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jabihari Radha Madhava Hari Jai Haribo, Srila Prabhupada aqui, Srila Prabhupada Patita Pavan Ki Jai, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Gaur Premanandi Hari Hari Haribo. Bom dia a todos e a todas que
assistirão esse vídeo, essa live. Nós estamos dando continuidade à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam. Nós lemos o Srimad Bhagavatam de segunda a sábado. E no domingo lemos uma outra escritura chamada Chaitanya Charitamrita. Para quem não sabe, o Srimad Bhagavatam é um livro suplementar ao Bhagavad Gita. E Srimad Bhagavatam é o Purana Imaculado, dos 18 Puranas védicos. O Srimad Bhagavatam é o Bhagavata Purana, né? É o Purana Imaculado, a Mala Purana, que fala diretamente sobre a personalidade de Deus e seus devotos. E várias histórias, né, interessantes, que são muito instrutivas. Nós estamos agora no capítulo 21 do terceiro canto, são 12 cantos, né? Então, o terceiro canto, Status Quo, capítulo 21, conversas entre Manu e Kardama Muni. Estamos assim no verso 51, vamos ler até o 54, em que, nesses versos, Kardama Muni, que é um grande sábio, um grande asceta, né, filho diretamente do Sr. Brahma, né, que foi encarregado pelo Sr. Brahma de criar a progenie, né, está conversando com Manu, Swayambhuva Manu, que é um administrador do universo. Ele é assim um representante da Suprema Personalidade de Deus para administrar o universo material durante a criação. Então, na verdade, existem vários manos, né? Manos são postos, né? Então, durante o dia do Sr. Brahma, tem 14 manos. Durante as 12 horas do Sr. Brahma, que é uma quantidade assim, inconcebível de tempo, né? São milhares e milhares de anos, né? Milhões de anos, na verdade. Nesse dia, então, vivem 14 manos, e esse Swayambhuva Manu é o primeiro mano, né? Daí vem a palavra humano, né? Porque Manu, ele foi o progenitor da espécie humana, né? Ele foi quem, assim, deu origem à espécie humana, né? E esse Manu, também é um progenitor, né? E ele vai oferecer a mão de sua filha, Devahuti, que é uma grande yogini, uma grande devota também, né? Uma princesa, mas uma princesa totalmente espiritualizada, vai oferecer a mão dela para Kardama Muni, que era uma asceta, né? Alguém pode perguntar, mas como que uma princesa, né, filha de um rei, de um administrador universal, vai se casar com uma asceta que vive numa cabana, assim, num lugar assim, bem assim, destituído, ele, cabelo dread, barba, assim, praticando diferentes tipos de austeridades e meditações, né? Assim, não tem nenhum recurso material, nada, né? Isso porque não era um asceta qualquer, era um ser especial, filho direto do Sr. Brahma, e que ia junto com Devahuti, ia ajudar a popular o mundo. E outra coisa, ele seria, junto com Devahuti, o pai do primeiro Yuga Avatar, a encarnação de Krishna, da Satya Yuga, que é logo a primeira era, né, Idade do Ouro, no início da criação, e ele seria o Avatar que ia trazer o sistema de Sankhya, né, o sistema de Sankhya Yoga. Sankhya Yoga é o estudo analítico da diferenciação entre o espírito e a matéria, né? Diferencia o espírito da matéria. Inclusive no segundo capítulo do Bhagavad Gita, Krishna, ele faz essa diferenciação do que é a alma, do que é o corpo, né? Do que é a matéria, né? Que a alma não pode ser queimada, não pode ser cortada, não pode, né, ser morta, não pode ser molhada, não pode, né? Que a alma é eterna, né? Imutável. Isso já faz parte da Sankhya Yoga. Então, exatamente esse conhecimento de Sankhya que veio trazer Kapila. Isso na Satya Yuga, as pessoas viviam milhares de anos. Inclusive, viviam até 100 mil anos, quer dizer, no início da criação. Então, esse Kapila Muni fez uma austeridade de 10 mil anos
para satisfazer o Senhor, né, Senhor? E Krishna ficou muito, muito satisfeito com essa devoção, com essa dedicação de Kardama. Ele até saiu uma lágrima dos olhos dele. Essa água pingou no lago e esse lago passou a se chamar Bindu Sarovara. E é o local onde tinha o eremitério desse asceta. E esse Bindu Sarovara quer dizer um lago que tem a lágrima do Senhor Vishnu, né? Então, devido a essas austeridades, o Senhor Vishnu se manifestou, não diretamente Krishna, mas o Senhor Vishnu, montado no pássaro Garuda, com os 4 braços, segurando a massa, a flor de lótus, né? E o disco, né? E a massa, a flor de lótus. Está faltando um, peraí. Flor de lótus, a massa, o disco, flor de lótus, massa, disco e a concha, é isso mesmo. Então, com a concha e com a flor de lótus, ele abençoa os devotos. E com a massa e com o disco, ele aniquila os transgressores, né? As pessoas transgressoras, né? Então, aí, nesse momento aqui do capítulo, é quando Manu foi, então, visitar esse eremitério que fica nas margens do Saraswati, né? De Kardama Muni, depois que ele tinha concluído os seus 10 mil anos de austeridade, e veio trazendo sua filha Devahuti, né, para oferecê-la em casamento, porque ele sabia que esse sadhu, embora fosse destituído de todas coisas materiais, ele tinha poderes inconcebíveis, né, muito poderoso, né, e poderia manifestar, inclusive, mais adiante, nos capítulos, vamos ver que ele manifesta um palácio, né, através de seus poderes místicos. Ele manifesta um palácio, mas não só um palácio comum, um palácio voador, tipo assim, uma nave espacial, né? Assim, enorme, né? Que era como um palácio que tinha tudo, né? Então é isso. Então aí agora, nesse momento, quando chegou Manu, esse Kardama Muni começou a glorificá-lo e reverenciá-lo como um representante de Deus, né? Que aí é onde estamos aqui no Srimad Bhagavatam. Vamos ver se chegou alguém aí. Se alguém apareceu. Aqui, Facebook. Fernando Araújo Silva, bom dia. Hare Krishna. E aqui no Instagram, nós estamos no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro e no Instagram da ISCOM Rio de Janeiro. Aqui no Instagram apareceu Jorge Bruno, Hare Krishna, e também Patrícia Loi, Hare Krishna, e também apareceu aqui Mônica Guimarães, Hare Krishna. Bem-vindos. Bom, vamos então agora diretamente à leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esse mantra significa: eu invoco, reverencia o Senhor Supremo, que é pleno de opulências, que está em toda parte, né? Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar esse Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a deusa das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Dhanyam Swastayanam Mahat. Este Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna.
ele foi compilado pelo sábio Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Ele destina seu bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Divisaha Kalonasa Deshanesha Puranarko Dunoditaha. Esse Srimad Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, há 5.000 anos atrás. O Senhor Krishna partiu, né, juntamente com seus séquito, com conhecimento, com Dharma. Aqueles que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, sua visão espiritual, né, obterão luz com esse Purana. Uma luz no final do túnel, nessa era degradada de Kali Yuga. Né? Bom, vamos lá então a leitura. O verso número 51, 52, 53, 54. Né? Eu não vou poder me demorar muito, porque 9 horas eu tenho que ter um compromisso, tenho que sair, né? Então não vou poder me estender muito. Vamos lá. Verso 51. Jor Kendwagnindra Vayunam Jamadharma Prachetasam Rupanistana Adatse Tasmai Shuklayate Namaha. Jaha, tu que, arca do sol, Hindu da lua, Agni de Agni, o deus do fogo, Indra de Indra, o senhor do céu, Vayunam de Vayu, o deus do vento, Yama de Yama, o deus da punição, Dharma de Dharma, o deus da piedade, Prachetasam e de Varuna, o deus das águas, Rupani, as formas, Stani, quando necessário, Adatse, assumes, Tasmai a ele, Shuklaya, ao Senhor Vishnu, Te a ti, Namaha, reverências. Tradução e significado dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quando necessário, assumes o papel do Deus do Sol, do Deus da Lua, de Agni, o Deus do Fogo, de Indra, o Senhor do Paraíso, né, do mundo celestial, de Vayu, o Deus do Vento, de Yama, o Deus da punição, de Dharma, o Deus da piedade, e de Varuna, o Deus que preside as águas. Todas as reverências a ti, que não és diferente do Senhor Vishnu. Né? Então, quer dizer, aqui Kardama Muni está assim, nesse verso específico, está assim, frisando que Manu, ele é um representante de Krishna, ele é, na verdade, o administrador do universo. E todos esses diferentes semideuses que estão aqui, assim, descritos, eles são diferentes agentes, né, do próprio Krishna, são expansões, né, do Deus onipotente, onisciente, né? Muitas pessoas pensam que o hinduísmo é politeísta, mas não. O hinduísmo ele é monoteísta, é um monoteísmo polimórfico, porque o Deus original, personalidade suprema, ele se expande em vários deuses que cuidam de fenômenos da natureza, né? Aí tem o Deus da água, o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus da lua, todas as manifestações da natureza. Agora, na verdade, são postos. Esses deuses que aqui surgem, que são colocados nesses postos, esses postos não são eternos. Quer dizer, os postos são eternos, mas as personalidades que ocupam esse cargo, elas não são eternas. Então, quando falta alguma personalidade, Manu, ele ocupa aquele posto. É como se fosse um posto, né? Digamos que tem o presidente de uma empresa, né? E aí, de repente, ele falece, ou ele fica mal de saúde, fica incapaz de ocupar aquele posto, alguém vai lá e substitui ele naquele posto. Então, todos esses diferentes semideuses, né? Indra, que é o líder do mundo celestial, né? Aí tem Varuna, senhor dos mares, né? Aí Vayu dos ventos, Agni do fogo, todos esses diferentes
semideuses, eles estão ali ocupando um posto. O dia que, quando tem uma criação e não tem uma entidade viva qualificada para ocupar aquele posto, para substituir um outro que estava antes, por exemplo, né, o que acontece? Ou o próprio Krishna ocupa aquele posto, né, ele se expande e ocupa aquele posto, ou então Mano, que é o administrador principal, digamos que, vamos fazer isso, uma empresa, né? Tem o supremo dono da empresa, que é Krishna, que é o dono de tudo, mas tem o diretor, né, geral, assim, né? Aquele que está... Então, vamos dizer que tem diferentes departamentos, né? E aí alguém de algum departamento, algum líder de algum departamento deixa de fazer o seu trabalho por algum motivo, né? Como eu falei, doença ou falece, aí esse diretor vai lá e faz o serviço dele, né? Tem essa capacidade, né? Além de continuar administrando o resto do universo, né? Então a diferença entre, não é que Indra é o senhor do mundo celestial, mas Mano é superior ainda, porque é considerado um avatar, né? É chamado Manvantara Avatar. Ele representa Krishna dentro do universo, na administração universal, é como diretor, né? Assim, né? Então, entre outras coisas, ele faz as leis para a humanidade, ele cria a humanidade, né? Ele é um progenitor também, né? Ele é um Prajapati. Ele também cria a humanidade e faz o código de Mano, Mano Smriti, que até hoje é mencionado nas faculdades de direito, né, no mundo inteiro, como uma referência original, o primeiro código de leis, né? Isso, desde o começo da criação, isso já hoje é conhecido, né? Bom, então, continuando então aqui, eu vou ler de novo esse verso. Quando necessário, assumes o papel de Deus do Sol, do Deus da Lua, do Agni, o Deus do Fogo, de Indra, o Senhor do Paraíso, de Vai, o Deus do Vento, de Yama, o Deus da Punição, de Dharma, o Deus da Piedade, e de Varuna, o Deus que preside as águas. Todas as reverências a ti, que não és diferente do Senhor Vishnu, ou seja, um representante de Vishnu, né? Aqui estamos o significado de Srila Prabhupada, em que ele diz: uma vez que o sábio Kardama era um Brahmana e Swayambhuva era um Kshatriya, ou seja, o Brahmana é o sacerdote, né, é o intelectual, né, é considerado a cabeça da sociedade, e Kshatriya, os braços, que seria um administrador, né? Então, de acordo com o sistema védico, o Brahmana não oferece reverências ao administrador, né? Que seria um rei, né? O rei que reverencia o Brahmana. Mas no caso, Mano não é um rei qualquer, né? Mano é o representante de Krishna no universo, né? Aí sim, Kardama oferece reverências a ele, né? Então ele fala, o sábio não tinha que oferecer reverências ao rei, porque socialmente sua posição era superior à do rei. Olha a cultura védica, o intelectual, o Brahmana, tem a posição superior ao rei. Ele, na verdade, o rei obedece o Brahmana. Isso que deveria acontecer, que não acontece hoje em dia, né? No entanto, ele ofereceu suas reverências a Swayambhuva Manu, porque como Manu, que é rei imperador, ele era também o representante do Senhor Supremo. O Senhor Supremo sempre é adorável, independentemente de ser Brahmana, Kshatriya ou Shudra. Como representante do Senhor Supremo, aqui no universo, né, o rei merecia a respeitosa reverência de todos. Quer dizer, digamos que tem um evento e o rei não pode comparecer, então ele manda um representante, né, e esse representante ele é reverenciado como se ele fosse o rei, né? Embora ele não seja o rei, mas ele, como é representante, e ele traz a mensagem do rei, a ele se presta todas as homenagens que se prestaria ao rei. Até hoje em dia é assim, né? Há todo assim um cortejo reverenciando o representante do rei, que veio, né, para substituir o rei que não pôde vir, né? Então não é que Krishna não possa vir, mas ele vem quando ele quer, mas na verdade ele não vem sempre, né? Na verdade ele vem uma vez em cada dia de Brahma. Então nos outros momentos, Manu fica representando ele, né?
E quando ele chega no local, assim, o Brahmana reconhece isso, embora ele haja como um kshatriya, porque o administrador é um kshatriya, né, que está dentro da ordem social, nós vamos explicar isso, né, e é como se fossem os braços, né, então os braços reverenciam a cabeça, não a cabeça os braços, né. Mas como os braços são representantes de Krishna, então nesse caso Kardama, que seria a cabeça, né, dentro dessa comparação, reverencia Mano, né? Então agora o verso do 52 a 54, são 3 versos, é o seguinte, vou ler o sânscrito. Najada ratan ashtaya jaitram mani ganarpitam vispuja chanda kandando. Não, vou começar de novo. Najada ratan ashtaya jaitram mani ganarpitam Vishnu Purja Chanda Kodando Rathenatra Sayan Agham Swasanya Charanakshanam Vepayam Mandalam Bhuva Vikarsham Brithatim Senam Paryajai Ansumam Iva Tadaivat Setava Sarve Varnajrama Nibandanaha Bhagavat Rachitara-jam Bideyaram Batadasyubi. Então, vamos ver a tradução que Srila Prabhupada deu e o significado. Primeira tradução, palavra por palavra. Na não, já dá quando. Ratan, a quadriga. Astaya, tendo montado. Jaitran, vitoriosa. Mani, de joias. Gana, com feixes. Arpitan, decorada. Vispurjat, vibrante. Chanda, um som medonho, simplesmente para punir os criminosos. Kodandaha, arco. Rathena, pela presença de tal quadriga. Trasayan, ameaçadora. Agham, todos os criminosos. Swasanya, de teus soldados. Charana, pelos pés. Kshunan, batidas. Vepayan, fazendo tremer. Mandalam, o globo. Bhuvaha, da terra. Vikarshan, liderando. Brehatim, imenso. Senam, exército. Parajasi, tu vagas. Anshumam, o sol brilhante. Iva, como. Tada, então. Eva, certamente. Setavha, códigos religiosos. Sarve, todos. Varna, dos Varnas. Ashram, dos Ashrams. Nibandhana, obrigações. Bhagavat, pelo Senhor. Rachitaha, criados. Rajan, ó rei. Videyaram, seriam violados. Bata, ai de mim. Dasyubhir, por canalhas. 3 versos, né? Então vamos lá. Tradução e significado dados por seu de minha graça a ser Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Se não montasses tua vitoriosa quadriga coberta de joias, cuja mera presença ameaça os criminosos, e se não produzisses furiosos sons com a vibração de teu arco, e se não vagasses pelo mundo como o sol brilhante, liderando um imenso exército cuja marcha faz o globo da terra tremer, então todas as leis morais que governam os Varnas, que são as ordens sociais, né, e os Ashrams, que são as ordens espirituais, criados pelo próprio Senhor Krishna, seriam violadas por canalhas desprezíveis, como está acontecendo hoje em dia na sociedade humana, né? Canalhas desprezíveis, eles assim transgridem as leis do Dharma, as leis de Deus, né? E cometem atividades abomináveis, né? Roubam, exploram e etc, né? Então vamos ler agora o significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Eu vou ler corrido, tá? Porque temos só 25 minutos. Vamos lá. É dever de um rei responsável
proteger as ordens sociais e espirituais na sociedade humana. As ordens espirituais dividem-se em 4 ashrams, né, que são Brahmacharya, né, o estudante celibatário, Grihastha, o chefe de família espiritualizado, Vanaprastha, a pessoa que é um retirante, na verdade, se retira da vida assim, prática, né, depois de certa idade, e Sannyasi, que é a ordem renunciada, né, total, né? Então, o Vanaprastha é como se fosse um aposentado, já o Sannyasa renuncia tudo, né, e sai pelo mundo sem nenhum vínculo social com família, sociedade, etc. Né? E as ordens sociais, de acordo com o trabalho e a qualificação, são formadas de brahmanas, que são sacerdotes intelectuais, como já falei, né? Kardama Muni era um, né? Os kshatras, que são os administradores, o rei, e qualquer tipo de soldado também é um kshatriya, né? Que impõe a lei e a ordem, né? Os vaixas, que são os comerciantes, e shudras, que são os trabalhadores. Então é como se a sociedade fosse um corpo, né? O Brahmana era a cabeça, os kshatras os braços, né? Os vaixas o estômago, que supre a sociedade com produtos, e os vaixas e os shudras seriam as pernas. Então, para o corpo ficar completo, esses 4 ordens sociais têm que estar ativas. Vamos ler também um verso do Bhagavad Gita que Krishna fala que ele criou essas 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais. Né? Então, continuando de novo. Essas ordens sociais, segundo os diferentes graus de trabalho e qualificação, são descritas no Bhagavad Gita, que é a canção do Krishna, né? A canção do Senhor. Infelizmente, por falta de proteção adequada da parte de reis responsáveis, o sistema de ordens sociais e espirituais tornou-se agora um sistema de castas hereditário. Isso foi mencionado ontem, né, na aula do Mahaprabhu Kripa, né? Quer dizer, essas ordens são devido à qualificação de cada um, né? Para o trabalho, né? E o tipo de atividade que a pessoa faz, a sua inclinação, a sua vocação, né? E não ordem social hereditária, como se formou hoje em dia, né? Porém, o sistema não é hereditário, esse não é o verdadeiro sistema. A expressão sociedade humana denota a sociedade que está progredindo rumo à compreensão espiritual. Ou seja, ser humano quer dizer aquele que está indo em direção à realização espiritual, né? A compreensão espiritual. Então, a sociedade humana é uma sociedade que deveria estar direcionada nesse sentido. A sociedade humana mais avançada era conhecida como Arya. Arya refere-se àqueles que estão avançando espiritualmente. Assim, a questão é, que sociedade está avançando? Avanço não significa criar necessidades materiais, né, desnecessariamente, e assim desperdiçar energia humana no melhoramento das chamadas confortos materiais. Quer dizer, isso não é avanço, né? Você melhorar o seu conforto material, né? Verdadeiro avanço é o avanço rumo à compreensão espiritual. E a comunidade que agia visando este fim era conhecida como civilização ariana. Quer dizer, o Hitler tentou, assim, pegou esse gancho e tentou dizer que os alemães eram arianos, mas, como está dito aqui, essa sociedade ariana que surgiu na Índia era uma sociedade voltada para a espiritualidade, e não para guerras, não para dominar o mundo, não para, né, assim, sentir-se superior, mas sim uma sociedade que seguia princípios, né, de Dharma, que eram pessoas assim piedosas e honestas, né? Não que esses arianos seriam os dominadores do mundo e iriam massacrar outras etnias e nada disso, né?
Então, os homens inteligentes, os brahmanas, como foi exemplificado por Kardama Muni, ocupavam-se em promover a causa espiritual. E os kshatriyas, como o imperador Swayambhuva Manu, costumavam governar o país e garantir a devida provisão de todas as facilidades para a compreensão espiritual. Quer dizer, a questão principal era a compreensão espiritual. Então, os governantes davam todas as facilidades para esses brahmanas, que eram assim espiritualistas, né, praticarem a sua, assim, o seu desenvolvimento espiritual, né, sem ter que ficar correndo atrás da necessidade da vida, trabalhando, né, dia e noite, igual um burro de carga, para poder comer. Né? Então, é dever do rei viajar por todo o país e ver que tudo esteja em ordem. A civilização indiana, baseada nos 4 Varnas e 4 Ashrams, deteriorou-se por causa de sua dependência dos estrangeiros. Quer dizer, ela foi invadida várias vezes, né, a Índia pelos muçulmanos, pelos ingleses. Então, essa cultura que era mais baseada na vocação passou a ser hereditária e se deteriorou. Né? E segundo Prabhupada, devido à dependência, porque se tornaram dependentes dos estrangeiros, ou daqueles que não seguiam a civilização de Varnashram. Né? Varnashram, Varna é divisão sociais e Ashram, divisões na vida espiritual. Assim, o sistema de Varnashrama está agora se degradando, tendo se transformado num sistema de castas. Isso foi explicado ontem também, na aula do Mahaprabhu. Né? Aí que uma casta, então, fica tentando explorar a outra, e fica assim, aquela mesma assim, cultura semelhante a no Ocidente, que uma classe explora a outra, aí a outra se revolta, aí surge o comunismo, aí surge o capitalismo, todos esses ismos que simplesmente nascem de uma luta de classes, porque uma classe não aceita a outra classe, não aceita ser explorada ou dominada por outra classe, e essa não é a ideia, né, do sistema Varnashram. Confirma-se nesta passagem que a instituição de 4 Varnas e 4 Ashrams ela está na Bhagavad Gita, que significa designada pela Suprema Personalidade de Deus. Então, na Bhagavad Gita, o próprio Krishna criou pessoas inclinadas à intelectualidade, à espiritualidade, pessoas inclinadas a administrar, pessoas inclinadas a comercializar e empresários né, e assim prover para a sociedade, né, os bens, né, de consumo, né, e pessoas inclinadas a simplesmente trabalhar, trabalho braçal, trabalho assim até artístico mesmo, né, manual, né, onde não se utiliza, não tem que se utilizar muito o intelecto, também não tem que ser um guerreiro e também não tem que ser um comerciante. Né? No Bhagavad Gita também se confirma isto, no verso que diz Chaturvanyama Asristam. O Senhor diz que a instituição de 4 Varnas e 4 Ashram foi criada por mim. Nada que o Senhor cria pode ser extinto ou coberto. Esta divisão de Varnas e Ashrams continuará a existir, seja sob sua forma original, seja sob sua forma degradada. Mas por ter sido criada pelo Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, não pode se extinguir. Não pode ser extinto. E a gente vê que hoje em dia continua pessoas com essas vocações, embora não estejam seguindo as qualificações védicas para ocupar esses diferentes funções. Né? Assim como, por exemplo, temos uma colmeia de abelha, né? Aí tem a operária, tem a rainha, tem toda uma organização,
né? Tem aquelas que defendem, né? Assim, e nas formigas também tem as que defendem o enxame, aí tem a que comanda, aí tem as, né? Então, é uma sociedade organizada automaticamente, né? Assim, as formigas e abelhas, assim, naturalmente estão organizadas assim. E a sociedade humana também, ela foi criada para ter essa organização, né? Os sacerdotes e brahmanas, que são a cabeça, que dão as orientações, seguindo a literatura védica, né? Os kshatras, que defendem e que administram, né? Que são os braços, os vaixas, que provêm, né? Que são tem agricultores, né? Pessoas que trabalham com provisões, né? Dos insumos para a sociedade, né? Os commodities, né? E tem os shudras, que simplesmente são a perna da sociedade, que constroem os prédios, né? Constroem as estradas, etc. Né? Bom, continuando aqui. Então, mesmo que hoje em dia isso esteja degradado, né? Ou seja, a gente vê que os brahmanas, os intelectuais, eles são beberrões, eles são degradados, eles são totalmente assim mundanos, né? E assim não se dedicam muito à espiritualidade, tirando raras exceções, estão só preocupados com filosofia seca, né? Ou então com assuntos mundanos, né? E temos os kshatras, que são exploradores, os governantes, que simplesmente exploram, em vez de proteger a sociedade, exploram a sociedade, né? E são esses líderes governantes que só exploram e cobram taxas altíssimas, enriquecem, né? E depois temos os vaixas, que também só pensam neles, né? Quanto eles puderem explorar, eles exploram, em vez de suprir a sociedade, eles, na verdade, criam um sistema que a pessoa, para sobreviver, tem que trabalhar dia e noite para poder se manter, porque tudo é muito caro, né, devido a essa ambição de lucro, né, desses vaixas, né? E os shudras, que são pessoas também muito degradadas, né, que não são pessoas religiosas, que deveriam ser, a maioria, né, existem também shudras religiosos, e que na verdade querem dominar, querem inverter a situação, porque não estão satisfeitos com a exploração que estão sendo submetidos pelos governantes, né, e pelos vaixas. Então estão revoltados com isso, e aí então se cria o comunismo, se cria tudo isso, né? Ou seja, então a sociedade acaba ficando de cabeça para baixo, as pernas para cima e a cabeça para baixo, né? Ou seja, os brahmanas intelectuais, os professores, por exemplo, tem que lutar para sobreviver, ganha uma mixaria, né? Enquanto que muitos shudras assumem o governo, né? E acabam também enriquecendo e se tornam assim, se degradam, né? Então, continuando aqui, a leitura, essa divisão de Varna e Ashram continuará a existir, seja sob sua forma original, seja sob a sua forma degradada, como hoje em dia. Mas por ter sido criada pelo Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, ela não pode ser extinta. Então é a mesma coisa, não é que a formiguinha operária vai deixar de ser operária e vai querer ser rainha, né? E aqueles que estão protegendo, aquelas formiguinhas que protegem, vão começar a explorar as operárias. Então, não. Mas vai continuar existindo, né? As operárias, as que são os protetores, os líderes, vão continuar existindo essa tendência de cada pessoa, né? E não é hereditária, a pessoa pode desenvolver essas qualidades, né? Então, por isso perdurará, quer coberto pelas nuvens, quer visível no céu, claro, o sol continuará a existir, né? Quer dizer, o sol não vai deixar de existir porque está coberto pelas nuvens, né? Essa é a analogia que Srila Prabhupada fez, né?
Então, analogamente, quando o sistema de Varnashrama se degrada, ele aparece como um sistema de castas hereditário. Eu nasci numa família de Brahmana, então eu sou um Brahmana. Eu nasci numa família de Kshatriya, então eu sou um Kshatriya. Eu nasci numa família de Vaishya, sou um... Não, tem que ter as qualificações. E vamos falar sobre isso, né? Então não quando o sistema se degrada, ele aparece como um sistema de castas hereditário. Mas em toda a sociedade há uma classe inteligente de homens, uma classe marcial, né, que são os militares e os líderes, uma classe mercantil e uma classe trabalhadora. Quando elas são reguladas para a cooperação entre si, né, entre comunidades, de acordo com os princípios védicos, então existe paz e avanço espiritual. A tão cobiçada paz, né, que o Papa fala e que todo mundo fala, mas não consegue essa paz, né? Porém, quando há ódio, abuso, exploração e desconfiança mútua no sistema de castas, quer dizer, um sendo explorado pelo outro, um desconfiando do outro, etc., né? E um abusando do outro, quando há isso, então todo o sistema se degrada. E como se afirma aqui, isso cria um estado deplorável. Atualmente o mundo inteiro está nesta condição deplorável. Só pegar e ver as notícias, né? Por dar direitos a tantos interesses. Isso se deve à degradação das 4 castas de Varnas e Ashrams. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitanjena Tasmai Shiguravenamah Sichaitaramano Obstan Staptandina Bhutale Swarupa Kadama Renda Dati Swa Padantikan. Nascendo mais por ignorância, o mestre espiritual abre meus olhos com a choque do conhecimento. Ofereço minha respeitosa reverência a ele. E quando é que Selarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de Sr. Chaitanya, me dará refúgio a seus pés de lótus. Anchakalpa, Tarubhyashchak, Passindo Brevachapa, Titanampa Vanibhyo, Vaishnavebhyo Namonamaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, e como árvores dos desejos, satisfazem o desejo das entidades vivas, em especial a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, o fundador acharya da grande sociedade internacional para a consciência de Krishna, e o Jagat Guru, o mestre espiritual do universo. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Sma Bhaktivedanta Swami Itnamine, Namaste Sarasvati Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunevadi Pasataya Desatarine. Então, relendo aqui esses versos, não vamos ler o sânscrito, porque estamos com o tempo aí reduzido, podemos ir só até 9 horas, então vamos ler só a tradução, né? Do verso 1º 51, quando necessário, assumes o papel do Deus do Sol, do Deus da Lua, de Agni, o Deus do Fogo, de Indra, o Senhor do Paraíso, de Vayu, o Deus do Vento, de Yama, o Deus da Punição, de Dharma, o Deus da Piedade, e de Varuna, o Deus que preside as águas. Todas as reverências a ti, que não és diferente do Senhor Vishnu. E no verso 52 ao 54 diz: se não montasses tua vitoriosa quadriga, coberta de joias, cuja mera presença ameaça os criminosos, se não produzisses furiosos sons com a vibração de teu arco, e se não vagasses pelo mundo como o sol brilhante, liderando um imenso exército, cuja marcha faz o globo da terra tremer, então todas as leis morais que governam os Varnas e Ashramas
criados pelo próprio Senhor Krishna, seriam violados por canalhas desprezíveis, como está acontecendo isso hoje, né? Então, temos só mais 5 minutinhos, né? Vou ver aqui quem está aqui, eu que tenho que sair cedo hoje, para levar minha mãe no exame. Temos aqui alguns comentários que eu vou ler aqui no Facebook, né? Já saudei Fernando Araújo, Ananta Krishnadas, Hare Krishna Reverências a todos. Tenhamos um excelente dia. E aqui Ananta Krishnadas fala o seguinte, né? Olha o que fala Ananta Krishnadas. Hoje em dia, a distorção é tão grande que os kshatras prestam reverência a um shudra, cachaceiro e ladrão. Isso aí estamos vendo na prática, né? Assim, essa leitura aqui, ela é atemporal, né? Então, a Kali Yuga, exatamente isso que está acontecendo, né? Ananta Krishna continua falando: a sociedade humana atual é praticamente inexistente. São pouquíssimos que estão na busca de um desenvolvimento espiritual sincero. O que existe é uma sociedade demoníaca sob a gestão dos anartas, de entidades tenebrosas. Com certeza, Ananta, tem toda a razão. Continuando aqui, Marcelo Magalhães, ele faz uma pergunta: como os ingleses conseguiram dominar a Índia, que tinha toda essa tradição de bravos guerreiros e elevados sábios? Aí temos depois Marco Ferrari, Jaisla Prabhupada, reverências, e Mahaprabhu Kripa. E aqui o Fernando Araújo, saúde para sua mãe. É que eu tenho que levar lá no exame daqui a pouquinho. Bom, então, respondendo a pergunta primeiro do Marcelo Magalhães. Então, Marcelo, o que aconteceu? Hoje em dia, né, e mesmo na época que a Índia foi dominada, esses kshatras já tinham se degradado, né, na Kali Yuga, né? Não era, ou seja, enquanto tinha os grandes reis santos, né, Parikshit Maharaj e Yudhishthira e outros, né, eles eram reis do mundo, eles dominaram o mundo inteiro, né? Mas foram se degradando, foram perdendo o poder devido a Kali Yuga, foram enfraquecendo, e como falou aqui Prabhupada, todo o Varnashama começou a se degradar, inclusive os kshatras perderam o poder, né? E aí foram facilmente dominados por civilizações demoníacas, né? Primeiro os muçulmanos, depois os ingleses, né? Mas tudo isso também é um arranjo de Krishna, né? Porque com essas invasões a Índia ganhou vários avanços no campo, em alguns campos, né, materiais, né? Porque a Índia estava degradada em todos os sentidos, né? Os Vaixas tinham perdido toda a sua exuberância, né? Os Shudras estavam inconformados, né? Os Brahmanas degradados, né? Então, sendo assim, a Índia enfraqueceu, né? E aí ficou presa fácil desses outros civilizações que dominaram durante muitos anos, né? Na verdade, dominaram durante mais de um século, vários séculos, né? Desde a era do Sr. Chaitanya, a Índia era dominada pelos muçulmanos, depois vieram os ingleses, né? Então, tudo isso fez com que esse sistema Varnashama se degradasse, né? E aí, na Bhagavad Gita, né, como foi explicado aqui, né, tem o famoso verso, né, da Bhagavad Gita, né, que Krishna diz: Chaturvanyam Mayasista Gunakarma Vibhagasha, né? Esse é um verso do capítulo 4, né, em que Krishna diz que ele criou esse sistema de 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais, né? Então isso está na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 13, né? Onde Krishna, próprio Krishna, fala o seguinte: Chaturvanyama Sistam Gunakarma Vibhagasha Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartana Avyayam. Que ele fala assim:
de acordo com os 3 modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, né? Sattva, rajas e tamas, e o trabalho a eles atribuído, associado, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. Né? O próprio Krishna disse, foram criadas por mim. E embora eu seja o criador desse sistema, você deve saber que ainda assim eu não sou o executor, sendo imutável. Né? Quer dizer, essas 4 divisões, os brahmanas supõe-se que estão no modo da bondade, sattva guna, né? Veracidade, autocontrole, né? Tem várias qualificações. Né? Os kshatras estão na paixão e na bondade. Eles estão na bondade porque eles seguem os brahmanas, mas na hora de que eles têm que guerrear, que eles têm que impor a moral, os bons costumes, a ordem e a lei, eles têm que ficar na paixão, né? Para impor a lei e a ordem, né? E eles têm a função que Krishna diz na Bhagavad Gita também, que Krishna fala, né? O famoso verso, né? Que Krishna diz, Yada Yada e Dharmasya Glanirбhavati Bharata Abhyutanam Dharmasya Tadmanam Vijamyaham. Sempre quando há um declínio do Dharma, das leis universais, né, para a humanidade, e há uma ascensão predominante do adharma, da irreligião, né, as transgressões da moral, da ética, dos valores espirituais, né? Então ele fala assim, eu mesmo venho, né? Ou então ele manda representantes, como no caso aqui Manu é um representante dele. E todos os reis deveriam ser representantes de Deus, para impor, né? Assim, porque aí ele fala assim, Paritranaya sadhunam vinasati aduskritam dharma sanstapanartaya sambhavam juge juge. Eu venho para Paritranaya sadhunam, proteger as pessoas piedosas, proteger as pessoas religiosas, as pessoas que são assim, piedosas, e Vinasaya Chaduskritam, derrotar os descrentes. 9 horas, eu estou indo. Vai. Então, Vinasaya Chaduskritam é derrotar os discritão, os cretinos, né? Os descrentes. Então, e restabelecer o Dharma Sanstapanartaya, né? Eu venho milênio após milênio. Então, essa mesma função da encarnação de Vishnu, um rei ou um líder de um país deve dar prosseguimento a isso, deve ser um representante de Deus para impor a moral, impor os bons costumes, impor a ética, impor assim a ordem social, né? Seguindo, no caso, os brahmanas, né? Então, não só Manu, ele era representante de Deus, ele é considerado um avatar, né? Manvantara avatar, né? Porque ele até ocupa o cargo do semideus, né? Como a gente viu antes, né? No verso anterior, né? Que ele ocupa o cargo de Indra, o cargo de Vayu, de Amaraj, quando esse cargo está vago, né? Então ele é assim um super representante de Krishna no universo, né? Mas qualquer rei também deve seguir essa mesma orientação, seguindo as escrituras, e aniquilar as pessoas, os rufiões, né? Pessoas malignas, e proteger os piedosos. Isso é a função de um líder. Qualquer líder, não só um rei, qualquer líder, até o líder de uma empresa, até o líder de uma comunidade, né? Ele é um representante divino para manter essa moral e a ética, né? Na sociedade humana, né? E aí, nos versos do Bhagavad Gita, no capítulo 18, os versos 42, tem as qualificações, as inclinações e qualificações de cada uma dessas ordens para ser considerado um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya, um Shudra. E não é assim a hereditariedade. Por exemplo, para ser considerado um Brahmana, está no Bhagavad Gita, se fala o seguinte verso, Samodama Stapasochan Kshantir Arjvan Evacha Gyanam Vigyana Nastikyam Brahma Karma Swabhavajam. Então esse verso diz o seguinte, o Brahmana é pacífico, né? Samo, ele é Dama, é autocontrolado, né? Quando fala assim, essa pessoa é uma dama, né? Até essa palavra em português, dama também, que significa
Um cavalheiro, uma pessoa autocontrolada, né? Tem os cavaleiros e as damas, né? Então, a palavra dama vem do sânscrito, quer dizer, uma pessoa autocontrolada, uma pessoa assim equilibrada, né? E é pacífico, ele é austero, né? Ele é puro, ele é tolerante, ele é puro tanto internamente como externamente, ele é austero, tem uma vida austera, ele é tolerante, né? Ele é honesto, ele tem conhecimento, sabedoria, ele é veraz e ele é religioso, né? Essas são as qualidades naturais pelas quais os brahmanas trabalham. E além das qualidades, existem 4 funções do brahmana, que é jajana, jajana, patana, patana, jajana, jajana, dana pratigraha, que é, primeiro, patana, estudar as escrituras. O brahmana ele tem que ter jnana, né? E patana, ensinar outros sobre as escrituras, né? Pregar, né? Aí jajana, executar sacrifícios, executar rituais, cerimônias, né? Como sacerdote. E jajana, propagar esses sacrifícios. Como na era atual, o sacrifício recomendado é o canto do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E Srila Prabhupada, ele pedia que os devotos propagassem esses santos nomes. Ele dizia que essa sociedade é feita, movimento da consciência de Krishna, movimento internacional da consciência de Krishna, ele é feito para brahmanas, né? Ou seja, pregadores, pessoas que propaguem o santo nome, né? E depois, dana, dar caridade. Para quem que o brahmana dá caridade? Para outros brahmanas e também para os shudras, né? O brahmana dá caridade aos shudras, aos trabalhadores. E recebe pratigraha, a caridade dos kshatriyas e dos vaishyas, né? Dos líderes, que devem assim, dar caridade, né? Assim, para esses brahmanas. Não igual hoje em dia, que os professores ganham uma mixaria que mal conseguem se sustentar, né? Não, os kshatriyas, os líderes têm que dar essa facilidade aos professores, que são a classe intelectual, né? E também os vaishyas, né, também dão caridade, né? Geralmente o vaishya ele é rico, porque ele faz negócios, então ele ajuda aqueles que são brahmanas, que não estão assim ocupados em ganhar dinheiro, mas ocupados em difundir, né, a consciência de Krishna, né? Aí depois tem as qualificações de um kshatriya, que diz assim: Sauryam tejodritir daksham judechapya palayanam danans isvara bhavascha kshatran karma swabhavajan. Então, quais são as características do kshatriya, daquele que é um guerreiro? Heroísmo, poder, determinação, ele tem recursos, né? Ele tem coragem na batalha, generosidade e liderança. São as qualidades naturais para as quais trabalham os kshatriyas. Mas hoje em dia nós vemos que os líderes, quando tem uma guerra, se escondem atrás dos bunkers, né? E ficam mandando todo mundo morrer lá na guerra, enquanto eles ficam lá batendo papo lá com outros líderes e decidindo o destino daquelas pessoas que vão morrer lá na guerra, né? Que não tem nada a ver com isso, né? E eles ficam lá muito no conforto, né? De alguma assembleia, né? Como estamos vendo hoje em dia, diferentes assembleias e reuniões, e a guerra não acaba, né? Não, eles na cultura védica, o rei ia na frente do exército, né? Como Arjuna, por exemplo, na Bhagavad Gita, ele estava ali na frente do exército, e ele era o rei, né? Então, ele dava o exemplo e não ficava lá atrás, nos escritórios, né, decidindo o destino daqueles soldados, né? E depois tem as qualidades de um dos vaishyas, que é Krishi Goraksha Vanidhyam Vaishya Karma Swabhavajam Paricharyatmakam Karma Shudrasyapi Swabhavajam, que são fazendeiro, agricultura, proteção da vaca, e não matança de vacas, mas proteção das vacas, e negócios, fazer negócios para o benefício da sociedade, e não para se enriquecer, né? E assim produzir um monte de produtos cheios de química e assim totalmente junk food, né? Para a sociedade. Não. Ele trabalha, ele
para a agricultura, isso são o trabalho natural dos Vaixas. E para os Shudras existe o trabalho e o serviço aos outros. Então, essas são as qualificações dessas ordens sociais e espirituais. Vamos ver aqui no Instagram, já passei do horário, geralmente no Instagram não tem perguntas, não tem comentários, só o pessoal assim vai ali, dá uma fuçada, né? Agora teve aqui um bom dia de Madana Mohana, Hare Krishna, Márcio, claro, Hare Krishna, bom dia, e temos pelo menos um comentáriozinho no Instagram, né? Porque ninguém faz comentário, né? Você vê aqui um monte de gente que entra. W. Below enviou uma solicitação para participar de seu vídeo. Aí, infelizmente, a WR Below não é possível, porque já estamos encerrando agora. Temos pouco tempo, né? Mas obrigado pela participação de vocês, né? Não estou vendo mais nenhum comentário aqui no Instagram. Temos aqui o Marcelo, todas as glórias aos nossos reunidos, e muito obrigado pela participação de todos. Amanhã temos Chaitanya Charitamrita, né? Hare Krishna, todas as glórias aos nossos reunidos. Haribol.